Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a esse canal. Me chamo Edna Nogueira, sou terapeuta TRG e hoje eu quero falar um pouquinho sobre esse livro, O Poder da Ação. Esse livro, O Poder da Ação, depois que eu conheci ele, mudou muito a minha visão de como ter uma vida com propósito. Porque quando eu conheci esse livro, antes de eu conhecer esse livro, eu vivia uma vida mediana, medíocre, uma vida sem propósito, uma vida no automático e ainda por cima uma vida sem esperança, porque antes do meu autoconhecimento eu me achava uma pessoa muito... que não sabia nada na vida, que me sentia inútil, que eu me sentia burra, que eu não servia para nada, que é como se Deus tivesse errado, colocou uma pessoa inútil na Terra. Era assim que eu me sentia. Então, quando eu comecei a ler esse livro, eu percebi que eu estava sendo inerte para muita coisa, porque a falta do conhecimento nos paralisa. Então, hoje eu tenho consciência de que quando eu conheci esse livro, eu estava com depressão pós-parto. A minha filha tinha 2 anos de idade quando eu comecei a ler esse livro. E assim, cada palavra desse livro era como um soco no estômago. Mas a parte que eu quero falar hoje é a parte que me tirou da cama, que me tirou da depressão para lutar por algum objetivo na vida, para ir em busca de um sonho, coisa que não era claro para mim. Então, a parte que eu quero falar é a seguinte: como eu percebi que eu precisava lutar por algo, eu precisava lutar, eu precisava estudar, lutar contra a depressão, tá, gente? Porque a vida da gente não tem que ser uma luta, a vida da gente tem que ser desfrutada, não uma luta constante. Então eu estava lutando contra a depressão, só que eu não sabia que eu era depressiva, eu achava que aquilo ali fazia parte do meu comportamento. Então eu vivia com picos e vales nas minhas emoções. Eu acordava bem de manhã, ao meio-dia eu já estava chorando, eu já estava desanimada, eu já não queria mais fazer mais nada. Inclusive, meu casamento no início foi bem difícil, porque eu não tinha ânimo, inclusive, para cuidar da minha casa, para faxinar a minha casa. Então, o meu marido exigia de mim, porque ele também não conhecia, ele também não percebia que eu estava em depressão, não tinha esse conhecimento, e ele exigia, mas eu não conseguia dar conta. E aí eu só chorava, eu pensava em separar, porque eu achava que ele estava exigindo demais, mas eu não tinha força suficiente para arrumar minha casa, para colocar minha casa em ordem. Então, eu vivia naquela luta de me esforçar, parecia que era um esforço subhumano, porque eu ficava exausta quando eu conseguia arrumar a casa. E a parte que me levantou da cama foi a parte que o livro fala da posição do poder. O nosso cérebro, ele lê a nossa fisiologia, ele lê o nosso posicionamento. Então, quando eu li isso, eu vi uma esperança. E aí eu comecei a acordar cedo para estudar. Só que antes de eu começar a estudar, eu me posicionava nessa posição do poder, que é a chamada posição da Mulher Maravilha. Eu vou deixar uma foto aqui para vocês verem como é essa posição. Que você... Se você ficar nessa posição por 2 minutos, o seu cérebro, ele capta o comando e começa a liberar o que o seu corpo precisa para ficar feliz, para ter energia, para ter força de vontade. Eu vou ler essa parte aqui para você entender o que essa posição muda em você. A sua fisiologia tem o poder de mudar o seu pensamento, o seu sentimento. E então traz disposição para você. O cientista M. Cuddy demonstra em seus experimentos que ficar por apenas 2 minutos na posição de poder, comumente usada pela Mulher Maravilha, ombros abertos, cabeça apontada para o horizonte, mãos fechadas na cintura e pernas entreabertas, eleva o nível de testosterona em 20%, e com a testosterona aumentada, a sensação de controle e domínio aumenta imediatamente. Como consequência, pelo poder percebido, o nível de cortisol, ou hormônio do estresse, cai aproximadamente 15%. Parece mágico, poder alterar nossa percepção sobre o mundo e sair de um estado sem poder. Domínio e controle para um estado de poder e controle em questão de segundos. Contudo, fazendo a postura inversa, olhando para baixo, cerrando os olhos, encurvando os ombros e cruzando os braços, tornando-se pequeno em sua postura, temos imediatamente a alteração química e novas MDEs surgem. No entanto, dessa vez, as moléculas de emoções vão deixar
o indivíduo triste, desmotivado, inseguro e impotente. Quando eu descobri que a minha fisiologia dava um comando no meu cérebro para me dar energia, então todos os dias eu acordava 5 horas da manhã, me colocava na posição de poder, respirava bem fundo e mudava a minha fisiologia. E eu sentia realmente a energia, então todos os dias eu fazia isso. Inclusive nessa hora que eu me colocava nessa postura, eu começava a orar, eu começava a declarar sobre a minha vida, eu começava a profetizar sobre a minha vida. Então eu fui além do que o livro ensina. O que eu quero trazer para você com esse conhecimento? Antes de eu ter esse conhecimento, eu vivia uma vida medíocre. Eu acordava, ligava a televisão, ou eu assistia desenho, ou eu assistia repórter e pensava, o que eu vou fazer hoje? Como será a minha vida hoje? Então eu vivia no automático. Eu vivia o que a vida trouxesse para mim. Só que depois disso, eu entendi que eu estava no comando. E aí eu comecei a planejar a minha agenda do dia. E começou pronto, pela minha casa. Hoje eu vou limpar a minha sala, hoje eu vou limpar o meu quarto, hoje eu vou limpar o banheiro. E eu fui dividindo entre cômodos na medida que eu tinha energia para fazer. E isso foi trabalhando a minha mentalidade e mudando a minha fisiologia. Aí eu comecei a receber os hormônios, né, da felicidade, que foi combatendo a depressão, foi diminuindo. Claro que eu não me curei da depressão fazendo essa posição do poder, né? Eu passei por terapia e aí sim eu me considero uma pessoa curada, uma pessoa totalmente livre dessa emoção ruim. Então, o que eu quero trazer para você é isso. Se você tá sem ânimo, sem energia, sem ideia, acha que você não nasceu para nada, que você não vale nada, comece a mudar a sua fisiologia assim que você acordar. Porque se você acordar, se jogar no sofá, seu ombro cai, você cruza os braços, você fica inerte para a vida. E aí você deixa a vida passar. Então, não aceite menos do que uma vida plena. Porque Jesus, ele morreu na cruz para que a gente tivesse uma vida plena. Ele conquistou isso para nós. Cabe a nós nos posicionar e tomar posse disso. Mas sem o conhecimento devido, você perde tudo aquilo que Deus conquistou para você. Tudo aquilo que é seu por direito. Se posicione na vida. Comece se posicionando na sua casa, respirando corretamente e aceitando a vida que você tem. Porque se você não for grata pela vida que você tem, você não sairá desse lugar. Quando eu comecei a fazer esse exercício, eu morava numa favela que tinha muito tiroteio, que tinha muito usuário de droga, que tinha bala perdida à direita e à esquerda. E eu não gostava daquele lugar. Eu reclamava muito, eu era uma pessoa muito reclamona. E aí eu só reclamava. Só que quando eu percebi que se eu não agradecesse pelo que eu tenho, eu nunca iria sair daquele lugar. Então eu comecei a fazer essa posição do poder e comecei a ver motivos de agradecer. A partir do momento que eu comecei a agradecer pela casa que eu tinha, pelo ambiente que eu tinha, pelo livramento que meus filhos tinham, pela cama que eu dormia, pelo alimento que eu tinha, eu comecei a enxergar motivos para agradecer. Deus começou a abrir a minha mentalidade, eu comecei a ver possibilidades no mundo digital, inclusive. E hoje eu estou aqui com a minha vida totalmente transformada, morando em outro lugar. Só que uma coisa também eu quero deixar bem claro para você. Não fica achando que tudo acontece num passe de mágica, tá? Isso durou, o meu momento de transformação durou aproximadamente 5 anos. Em 5 anos eu estou aqui e eu consigo enxergar novos horizontes. Claro que eu não vou ficar aqui estacionada, porque Deus, ele nos deu o poder de mudar a nossa vida, de mudar a nossa história. E eu consegui mudar a minha história. Mudei a minha história como pessoa, mudei o meu relacionamento. Hoje eu sou uma mãe melhor e hoje eu me amo, durmo e acordo bem. E hoje eu sirvo pessoas com a terapia, com a mentoria. Se você quiser me conhecer melhor, eu vou deixar o link do meu Instagram aqui embaixo. Clica nele, vem me conhecer. Entra na comunidade e vem crescer com a gente, tá bom? Um beijo pra você, fica com Deus. Tchau, tchau.